Olá, mais um GálataCast, o podcast da Gálata. Eu sou o Cristiano Guirado, líder de comunicação da Gálata Tecnologia, e hoje eu tenho aqui ninguém menos que a empresária e terapeuta Silvia Jacó. Silvia, bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, o carinho. Pelo jeito, a primeira mulher nesse podcast. A primeira de muitas, eu espero. E a Silvia vai falar de algo que praticamente não dá problema hoje, que é gente, né, Silvia? Gente é tranquilo, né? Sossegado. Super. Não tem problema nenhum de lidar, enfim. Não, gente é algo muito tranquilo. Eu faço uma piada bíblica e eu já fiz alguns padres e pastores comentarem essa piada. Agora eu vou pedir para um profissional especialista em gente comentar essa piada. Quando eu vejo alguma coisa meio escabrosa no noticiário, que agora está acontecendo lá a contra-revolução no Afeganistão, né? E eu falo, cara, isso é culpa do Noé, velho. Era para ter posto só os bichos na arca. E o mundo ia estar muito melhor. O que você acha? Não. Gente faz parte, gente é o tempero, né? Somos todos diferentes. E lidar com gente é um grande desafio, né, Cris? Somos criados por pessoas diferentes, vivemos em culturas diferentes, gostamos de coisas diferentes. Então, lidar, né, com as diferenças é que é o desafio, não com gente propriamente dito, né? Porque somos formatos. E aí vai mudando uma ou outra coisa e o desafio é lidar com essas mudanças, né? Essa questão da diferença, ela é o ponto essencial, é onde mais tem tensão e onde mais se trabalha terapeuticamente, Silvia? Eu diria que terapeuticamente sim. As diferenças é o que faz a diferença, é a diferença. Então isso daí é uma questão, primeiro começa aí na cultura, a gente parte para a educação, aí tem a questão que daqui a pouco nós vamos falar dos sistemas familiares, pai, mãe, por quem essa pessoa foi criada, quais são as dores da infância dessa pessoa. Todos nós, não sei se você sabe disso, mas todos nós carregamos uma criança com a gente. E essa criança, ela está em evidência em quase tudo. E normalmente é essa criança que faz um estraguinho aí nos nossos comportamentos. Porque adulto por si só é bem serião, sabe? Adulto só resolve, adulto é executor. Então, gente adulta é executora, só faz. E a gente tem uma criancinha aí dentro da gente, que muitos conhecem como criança ferida, que aí, normalmente ela surge e faz alguns estragos, e é esse o desafio, lidar com essa dor, que a criança ferida nada mais é do que a dor, né, do adulto. Conta mais, Silvia. Eu acho que a minha criança tem que ficar de castigo um pouco. Viu? A sua criança tem que ficar de castigo? Ela tem dado trabalho. Como é que é essa questão a criança ferida, ela tá lá, né? Você não precisa diagnosticar. É mais acessar e trabalhar com ela. Esses dias eu estava contando para um grupo, estava num grupo de estudos e falei assim, minha irmã me ligou e perguntou para mim assim, Silvia, como é que eu faço para acabar com a minha criança, para mandar ela embora? Eu falei, cara, isso não existe. Então, somos assim, né? Eu falo, esse é um trabalho, ele não é exatamente o trabalho, mas ele tem um pesquisador chamado Eric Berner que fala, né, ele desenvolveu um trabalho aí de análise transacional e ele fala sobre o adulto, sobre a criança. Então, todos nós temos dentro da gente uma criança ferida, uma criança saudável, um adulto saudável e um adulto crítico. Então, são 4 estágios aí. A criança ferida, o que ela traz para a gente, né, nos nossos comportamentos, falando aí no geral? Ela traz as dores. Então, quando você está fazendo uma birra, quando você fica triste com algo, seja com o que for, quando você tem ciúmes dentro de um relacionamento, quando você se sente inseguro, tem medo, isso daí é dor de criança, de uma criança ferida. E essa criança ferida, ela se formou do 0 aos 7 anos. Aí nós temos uma criança saudável. Essa criança saudável é aquela que dá o tom, eu falo que é o temperinho do adulto, é a criança saudável. É você rir com as suas filhas, você falou que tem uma filha de 10, né, ainda criança, então é rir com a sua filha, é conseguir brincar com a sua filha, é rir de algo que acontece aqui, levar numa boa. Isso é uma criança saudável temperando o adulto.
E aí nós temos o adulto. O adulto, o que ele faz? Ele trabalha, ele compra, ele vende, ele resolve. É assim, machucou, né? Vamos lá passar um remédio, morreu, enterra, quebrou, às vezes dá para consertar. O adulto, ele não tem muita emoção. O que traz emoção para o adulto é a porção criança. Tanto a ferida como a saudável. E aí nós temos o adulto crítico, que é esse adulto desequilibrado, que é crítico, o próprio nome diz, né? É crítico demais, penaliza, né? o adulto, criticando o que você está fazendo, igual às vezes você está aqui, comete um erro e ao invés de rir, trazer a sua criança saudável, você fica muito bravo, chuta todo o estúdio e fica nervoso. Isso é um adulto crítico. Então são os desequilíbrios, né, do ser. Então a gente fica variando nisso daí. Quando uma pessoa chega para conversar, não precisa ser para um atendimento não, isso é no dia a dia, que é perceptível. Chega para bater um papo, você consegue observar se ela está ali na criança saudável, se ela está na criança ferida, se ela está no adulto muito crítico, como ela está. O ideal é que a gente fique oscilando entre o adulto saudável e a criança saudável. Então, os adultos, tanto o adulto saudável quanto o crítico, eles são consequências das crianças, é isso? Sim. O adulto crítico, consequência da criança ferida, né? O adulto saudável é um adulto que tem uma criança mais saudável também. Então, são os 4 pontinhos aí. É interessante que nesse conceito, né, o adulto ele não faz nada, ele só executa, ele não cria, ele não resolve. Não, eu falo para as pessoas, o adulto ele é chato demais, o adulto é chato, o adulto ele é executor total. Não tem grandes emoções, não tem montanha-russa com adulto. Adulto é acordar, trabalhar, comer, dormir, adulto é relógio. Adulto é responsabilidade. Temos que ter um adulto. Então, o adulto ele é muito bem-vindo, por exemplo, quando você está numa reunião muito importante, né? Quando você está em alguns momentos da sua vida onde você precisa estar mais centrado, mais equilibrado. Você imagina uma criança saudável numa reunião de negócios, né? Fazendo bagunça, jogando, tal. Não, você tem que estar adulto ali, né? Um adulto saudável. Então, todas as fases, falo que nem todas são tão bem-vindas assim, mas todas são extremamente importantes. Porque Entendi. Quando eu observo a sua criança ferida, eu consigo identificar as suas dores e, a partir daí, tratar. E como é que é o tratamento? É na criança ferida ou é no adulto? O tratamento é sempre no que você está hoje, né? Você está adulto, então o tratamento é no adulto. Mas eu vou fazer uma abordagem para a sua criança. Nós vamos ter que voltar no tempo aí e olhar para essa criança, fazer Nossa, deve doer, hein? Pessoas, deve doer, mas compensa, tá? Eu já fiz muita terapia, nenhuma nesse estilo, mas terapia é igual farpa. É igual farpa, né, Silvia? Ou você deixa lá inflamado 6 meses pro corpo expelir naturalmente, ou você machuca mais ainda e tira de uma vez e se livra disso. Eu sou a favor do caminho do meio. Não precisa deixar doer por muito tempo, mas tudo que é brusco demais acaba causando aí um pouquinho mais de dor, né? Legal. E nessa questão das diferenças, que é o grande desafio entre os seres humanos, e assim, a diferença é quase que uma regra, né? A diferença ela é a essência nossa. Por que é tão difícil, Silvia, conviver com diferentes? Então responde essa primeiro, depois eu tenho uma melhor ainda para fazer. Olha, basicamente porque essa é uma opinião minha, né? Nós somos seres julgadores, né? Nós somos árbitros da vida alheia. E tá certo isso? Não. É doença também. Depende, certo e errado é um ponto de vista, né? E é com você. Eu não vou te falar nem que é certo, nem que é errado, mas eu diria assim que pronto, né? diria que talvez não seja muito adequado em algumas situações, haja vista que gera conflito. As grandes guerras, né? Política, é conflito. Então, acho que o segredo aí, um dos segredos da vida é você conseguir olhar para o outro e respeitar o que ele é dentro das possibilidades dele. Então, existem pessoas que têm N conhecimentos e orientações, cada um é de uma forma, né? Pessoas que moraram aqui e ali, que é diferente de um que nasceu, né, e viveu aqui em Bauru e que não tem essa visão. Eles são diferentes.
E vão ter opiniões diferentes, mas por conta de conhecimentos, né? Falta de experiência, às vezes. Então, um dos movimentos que a gente pode fazer é se colocar no lugar do outro, um processo empático mesmo. Vai para o lugar do outro para ver o que está acontecendo ali. Mas, basicamente, respeitar, sem certo ou errado. Eu, por exemplo, brincando aí com um time de futebol que você falou, que acho que é mais leve que a política, eu torço pro São Paulo, porque meu pai é São Paulino, meu avô era São Paulino, então tem um amor pelo time do São Paulo, mas aí eu tive um filho, e o pai do meu filho é palmeirense, e o meu filho se tornou palmeirense. E aí eu casei novamente com um São Paulino. E aí esses dias teve, sei lá, uma final, sei lá o que era. São Paulo e Corinthians. São Paulo e Palmeiras, desculpa. E eu fiquei ali, né? O marido de um lado e o meu filho, assim, meu filho sofre, ele chora, ele grita. Futebol tem essa magia. E eu nunca tive isso, eu sou torcedora por tabela, mas hoje eu fico assim, e agora? Eu sou São Paulino ou eu sou palmeirense? Né? E eu falei Corinthians porque eu tenho um irmão que é corintiano roxo, de sofrer também. E uma vez eu estava lá na Vila Mariana, em São Paulo, numa final do Corinthians, anos atrás, e eu fui lá para a final porque eu quis sentir o que meu irmão estava sentindo. Ele nem estava comigo, mas a hora que o Corinthians foi campeão, liguei lá pro meu irmão e torci com ele. Então, assim, é respeitar as diferenças, porque qual que é o significado disso? Né? Você pode ter um posicionamento político, você pode ter um time de futebol, mas onde exatamente isso está te levando? Entendi. Aí, deixa eu ver se eu entendi, então, Silvia. A origem do conflito é o julgamento e o julgamento é um instinto humano, é isso? É um instinto humano. E todo julgamento é uma confissão, né? E todo julgamento, para mim, é uma falta de respeito. Julgar é faltar com respeito. Então, gente basicamente nasceu para brigar. Facinho. Não nasceu para brigar, né? Poderia ser de outra forma. Mas eu diria que nascemos com um estopim meio curto aí, e brigar é fácil, basta que arrumar confusão, é só você se posicionar. Legal. E essa é a outra pergunta que eu ia te fazer, que é mais interessante. Quero ver se tem alguma coisa errada comigo, não é uma terapia aqui, tá? É só uma avaliação. Não entra na minha cabeça que as pessoas briguem e atirem umas nas outras e soltem bombas umas nas outras porque elas têm religião diferente. E não entra na minha cabeça que agora, assim, o mundo tá polarizado, né? A esquerda contra a direita conservadora. Fulano é de esquerda, Beltrano é de direita. E qual que é o problema? Não entra na minha cabeça alguém brigar por causa disso, de se agredir, de sair na mão. Então, assim, tem alguma coisa errada comigo? Porque não entra na minha cabeça isso. Não, é uma coisa que também nunca entrou na minha, Cris. Eu olho para as pessoas, eu vejo, eu falo assim, eu sou brasileira, né? Governo, basicamente, quem escolheu foi o povo. Eu faço parte do povo, então é massa, né? Então, assim, cada um tem um posicionamento, mas eu também não vejo sentido, porque é o que eu falei para você, onde isso leva. Eu estava pensando, né, um pouquinho antes de vir para cá, eu estava pensando assim, porque eu não sou muito boa com nomes e datas e tal, mas eu estava lembrando, tipo, eu lembro de Tancredo Neves, aí lembro de Sarney, lembro de Collor, lembro disso, lembro daquilo, e cada época, né, da política da nossa vida, houve conflito e houveram queixas, né, e a polarização, não como agora, mas sempre houve. E aí eu fico pensando, né, quem são essas pessoas que estão no governo? Todos eles têm pai, todos eles têm mãe, todos eles têm história, todos eles se posicionaram, né, e o que exatamente está acontecendo ali? E nós julgamos os comportamentos das pessoas. Quando as pessoas estão nesse processo de julgar, a gente está julgando o comportamento, mas nenhum comportamento te define. Comportamento não define o ser humano. O que você é realmente que te define. É a sua essência que te define. Então, assim, qual é a essência, né, do político? Será que ele é tão ruim assim? Será que realmente eu preciso me posicionar? Onde isso vai me levar? O meu posicionamento muda, mas se você pensar assim, ninguém se posiciona, nada muda. Depende, eu acho que existem pessoas que gostam mais disso e outras que gostam mais daquilo. Eu sou o tipo de pessoa que eu tô de observadora, realmente. Eu observo e busco entender
O que passa, né? Como será que é estar na cadeira daquela pessoa? Porque é fácil apontar o dedo, né? Do seu sofá, sentado, atrás de uma televisão, sem correr risco. Mas e quem está lá? Como é? Qual é a história daquela pessoa? Então, é tudo muito, muito superficial e muito raso, né? Nesses posicionamentos. E as pessoas realmente brigam. Que são os recém-convertidos, né? A briga normalmente é recém-convertido. Então, já tá no embalo ali. Vai lá e briga. Eu não entendo. Como eu disse na abertura do bloco, é facinho mexer com gente, quase não dá problema. E a explanação da Silvia sobre a origem dos conflitos dá uma breve ideia da complexidade que é o ser humano na sua individualidade. E esse foi o primeiro bloco do GalataCast. Daqui a pouco a Silvia volta aqui para a gente falar sobre gente nas empresas, que dá mais problema ainda. Roda a vinheta. De volta com o GalataCast, hoje aqui com a empresária e terapeuta Silvia Jacobi. Agora ela vai falar sobre gente nas empresas. E aí é uma encruzilhada, né, Silvia? Não tem empresa que vai pra frente sem gente. Ainda que seja uma empresa de um cara só, é gente. E esse cara vai dar problema. Como é que é essa relação das marcas, das empresas, das corporações com as suas equipes? Eu estive não, né? Sou líder de uma empresa e já acompanhei muitas lideranças. É um desafio ser líder, né? Porque a gente lida diretamente com gente. E é o que eu estava falando anteriormente. Cada gente é uma gente, né? E uma gente diferente, com questões diferentes. Então, realmente, não existe empresa sem pessoas, né? E as pessoas, eu acredito que seja aí o tempero da empresa, e tem que organizar de uma forma, né? Desde o processo, acho que seletivo, tem que fazer de uma forma que você equilibre, né, a empresa. Você não pode ter muitas pessoas calmas demais numa empresa, pacificadoras demais, outras briguentas demais. Então a gente tem que ter um equilíbrio, né? O questionador, o mais apaziguador, a gente tem um pouquinho de tudo aí nas empresas. E o desafio do líder é lidar com esse novo modelo, né, de liderança, onde você não é mais general, né, não fica mais lá dando ordem, só você vai lá e põe a mão na massa, ensina e cuida. Né? As empresas hoje acho que estão, pelo menos as que eu acompanho, estão muito nessa pegada de uma liderança mais parceira, uma liderança mais inspiradora, que eu acho que é o objetivo do grande líder, né, inspirar pessoas. E não exatamente mandar em pessoas. Eu percebo uma resistência muito grande ainda das empresas com líderes desse perfil. O que eu posso quase afirmar aqui, correndo o risco de cometer uma heresia, mas eu posso quase afirmar que as empresas ainda preferem o líder mandão. Eu acho que é cultural. E aí depende muito de quem é o líder. Como é esse líder? Eu vejo a liderança mais parceira como uma liderança mais efetiva. E eu falo por mim, né? Eu não estou fazendo análise de líder algum, estou fazendo uma análise minha mesmo. A minha empresa está completando 8 anos esse ano e eu sou filha de militar, então, assim, dar ordens é um prazer, né, para um filho de militar, que a gente recebeu ordem a vida toda. No sangue. Tá no sangue. Meu pai sempre foi muito rígido e era assim, ele falava, o horário de chegar é 10 horas, não é 10h05, não é 5:10, eu tenho essa coisa. E eu sempre fui assim, né, com os meus filhos. A minha filha mais velha sofreu muito, né, com uma mãe mais castradora, o meu filho mais novo. Esses dias meu filho falou assim: mãe, eu e a Mari, nós temos mãe diferente, a minha mãe não é a mãe dela. Como assim, moleque? Não, mãe, ela não te conhece, minha filha tá fora já faz bastante tempo. Então, assim, eu acompanho a minha trajetória como empresária. Eu era uma líder mais mandona e o meu resultado era Aí eu me tornei um outro tipo de líder, fui dentro desse processo de desenvolvimento em liderança. Hoje eu sou uma líder que eu consigo tudo o que eu quero com os meus liderados, sem levantar a voz e sem ir à empresa. E antes eu precisava, além de levantar a voz, eu precisava estar dentro da empresa, porque se eu não tivesse, não funcionava. Então é uma questão de
de ousar na liderança, eu acredito. Agora, se você falar em contratação, talvez donos de empresa que não tenham contato aí com suas equipes e liderados, prefiram um chefe à moda antiga nesse modelo. Agora, quando você é empresário, você está à frente, né, da gestão do negócio, eu acho que você tem a possibilidade de ousar dentro da empresa. E aí a gente faz de uma outra forma. Acredito que resistência tenha, mas não é o caminho. E uma das coisas que eu tenho mais estudado nos últimos 12, 14 meses é a liderança. E com esses estudos eu vou consolidando algumas coisas que aconteceram comigo. Eu descobri que eu tenho cases interessantíssimos sobre liderança. Primeiro, a constatação de que eu tive péssimos líderes a vida toda. A vida toda, péssimos líderes. E aí chegou uma época, Silvia, quando eu era... uma encarnação... É tão diferente a minha vida hoje que eu considero isso uma encarnação passada. Uma encarnação passada, quando eu era jornalista de redação, eu era o mais velho, mais gabaritado e mais articulado jornalista daquela equipe, uma equipe de 10, 12 jornalistas. E aí eu fui alçado à condição de editor-chefe. E aí, cara, eu olhei assim e falei, nossa, eu tô substituindo um líder muito bosta, o líder antes dele era um líder muito bosta, e o líder antes dele era um líder muito bosta. Eu vou nadar de braçada aqui. Foi um desastre, Silvio. Eu fiquei 40 dias nessa posição, fui defenestrado de lá. A minha equipe não me respeitava. Eu não sei, eu achei que eles sentiram falta de ter alguém lá chicoteando nas costas dele. E aí, você consegue me dizer o que aconteceu? Porque tinha tudo para dar certo, né? Numa linhagem de líderes péssimos, surge alguém com empatia lá, emanado do grupo, e que o grupo respeitava até então. E, enfim, foi uma tragédia, uma tragédia. É simples, né? Para mim é simples a leitura. Imagine assim, num mundo, né, onde tudo até hoje foi vermelho, aparece alguém de cor-de-rosa. É o mito da caverna. Olha, eu não tinha pensado nisso. Sensacional. É bem mito da caverna mesmo. As pessoas, nós vivemos, né? Você nasceu numa família, você foi criado por essa família e os seus primeiros líderes foram seus pais. Então você foi crescendo. Aí imagina lá quando você era molequinho, estava na rua, tal, o teu amiguinho tinha um líder diferente, que era o pai e a mãe, que era diferente. E ele era diferente de você. Então, nós somos acostumados com as nossas lideranças. Então, você imagina, por pior que seja, Cris, o processo dentro da empresa, as pessoas se acostumam com aquilo ali. Nós nos acostumamos com tudo que é bom e com tudo que é ruim. E para mudar uma referência, para mudar um comportamento, você precisa de um certo tempo e você precisa ter algumas peças auxiliares dentro do processo. Então você imagina, o primeiro líder era um bosta, mas era um bosta que trouxe a empresa até aquele momento. Então assim, na verdade, na cabeça deles, um grande bosta foi você quando chegou e tentou fazer tudo diferente. Como assim? Vamos expulsar esse cara daqui. Faz sentido. Então, para você mudar algo, né, você precisa passar por um processo. Eu fui boicotado só pela minha equipe, pelos meus superiores e pelos donos do jornal. Só isso, mais ninguém. Exato. Chega chegando, né? Quando isso daí dentro, né, do processo sistêmico, das constelações familiares, ali falando de organização, para você chegar numa organização, você precisa chegar e entender qual é o seu lugar e entender que as outras pessoas que estiveram ali, tem que acontecer um processo de honra, e reverência a tudo que já foi, seja aquilo bom ou ruim, porque foi aquilo que te trouxe até aqui. É como falar, às vezes eu recebo pessoas, não falando de empresa, mas falando de pessoas que chegam até mim com questões com pai e mãe. E aí, mais uma vez, você está analisando o quê? O comportamento do pai e da mãe. Mas se não fosse esse pai e essa mãe, essa origem, você ia estar aqui hoje? Não. Então, só por isso, você tem que reverenciar e tem que honrar. Não tem o que fazer, né? É a tua origem. Ninguém nasceu do pé de cebola, do pé de abobrinha. E aí eu tô vendo você com uma cara de, ai meu Deus, eu não concordo com isso. Não, eu concordo sim, eu tô pensando no... É um processo de honra mesmo. Então, talvez tivesse dado certo e é muito legal cometer esse tipo de erro, porque gera um outro estado mental aí. Você chegar numa empresa dessa, e mesmo você tendo opinião formada sobre os chefes anteriores,
você teria que ter feito um movimento interno de agradecimento e de honra, porque eles abriram espaço para você chegar ali e fazer diferente. Mas quando a gente chegando, querendo fazer a diferença, normalmente isso não é muito bem aceito. É a primeira vez em 10 anos que alguém me diz, você errou ali. Sensacional, sério? Obrigado. Num pasto cheio de zebra, chega um elefante. É uma tragédia. O elefante vai morrer. Tipo, a tiazinha do café olhando para você, ela sabe muito mais sobre aquela empresa do que você, que está chegando para ser líder. É porque quando você chega para liderar, você chega com as suas impressões sobre liderança, mas aquele negócio é um negócio peculiar, é aquele negócio. Então, as pessoas que estão ali, elas entendem daquele negócio. Então, o primeiro movimento é conversar com quem está ali, entender o que acontece com aquelas pessoas. Então, é uma coisa um pouco mais profunda. Mas eu entendo o seu movimento, porque eu já fiz isso também. Eu já trabalhei numa empresa onde eu cheguei e as pessoas não gostavam de mim e eu fiz demissão coletiva. Tipo assim, tudo bem. Sabe que se fosse tão fácil achar jornalista, eu teria feito isso. Hein, cara? Eu olhava para aqueles caras e falei, mano, eu estava tomando chicotada até ontem, cara. Aí chega o camarada aqui, ouve, ajuda, ainda não sei o que, vocês estão boicotando. Não, se fosse fácil achar jornalista, eu tinha feito isso. Ainda bem que não é fácil, porque no meu caso, embora, contrata 10. Eram secretárias e eu sofri muito com esse comportamento. Depois que eu comecei a estudar, eu falei, cara, que lixo que é isso? Como assim? Não é assim que a gente resolve, né? Então é inabilidade. Tá vendo lá? Eu tava xingando a galera do Afeganistão e eu queria fazer igual com os jornalistas ali. É inabilidade. Aí você vai ficando mais velho e... Igual a gente, chegando nos 20 anos, a gente vai ficando um pouquinho mais experiente e vai aprendendo a lidar com essas coisas. Esse ano eu completei 25 de carreira. Silvia, na abertura do bloco, você falou sobre uma receita de bolo ali, né? Um é mais intenso, o outro é mais calmo, o outro é mais equilibrado. Existe essa receita para corporações? Tipo, você chegar no dono da empresa e falar, cara, a sua equipe de sucesso, ela tem essa composição. Existe isso? Existe. Aí você tem que ter um profissional, né, habilitado aí para trabalhar com pessoas. Hoje você tem as mentorias, né, dentro de empresa, e a mentoria não é só orientar a empresa, é fazer uma leitura, né? Eu, por exemplo, eu fiz uma mentoria uma vez na minha empresa e eu tinha uma profissional lá e a mentora falou, olha, essa profissional ela vai chegar até aqui, a hora que você precisar disso daqui, ela não serve mais. Então, veja aí já o que você vai fazer com essa profissional. Então, tem uma maneira de ler. Nós somos programadinhos, né? Tem perfil de personalidade, de comportamento, tem o que é mais assim ou mais assim. Tem várias métricas para desenhar uma pessoa. E aí, dependendo do cargo ou da função, né? Tem métricas e ferramentas. Tem uma ferramenta maravilhosa que chama Eneagrama, né? Que é estudo das personalidades. Eu sou número 4. Não me põe a mexer com o sistema. 4, então. Eu sou um tipo 8. Então, depende, né? Você vai mexer com... O Robson é 8 também. Processos criativos, tem que ser um tipo. Você não pode, por exemplo, colocar um tipo 4 para trabalhar num ambiente muito pesado, onde tem muita dor, porque ele vai sentar e vai chorar. Então, tem que ter umas coisas assim que você tem que tomar cuidado. Então, o 4 não é chorão, tá, gente? Se você repetir isso, eu choro. Um pouco dramático. Então, assim, quando você aprende, tem várias ferramentas e um bom profissional, ele vai associar todas essas ferramentas e fazer uma leitura da equipe, já fiz isso com a minha, entendendo, né, por que cada um funciona. Lá na empresa eu fiz essa leitura de Eneagrama mesmo, tem pouco tempo, onde eu entendi por que um profissional não gostava de postar coisa no Instagram, o outro só gostava de fazer isso, né, por que uma das minhas recepcionistas ficava toda lá, né, com o cliente de, eu quero dar desconto, eu quero cuidar desse cliente, a outra chegava e já metia, isso e acabou. Então, a hora que você começa a olhar e falar, tá, essa daqui, ela vai funcionar melhor aqui com os meus clientes, esse aqui ali, o perfil de cliente para esse profissional é esse cliente aqui. E aí você dá para fazer e é um trabalho lindo e faz a empresa prosperar, porque fica super diferenciado. Não dá para tratar todas as pessoas da mesma forma, porque somos todos diferentes. Então, não dá para ser, eu sou a mesma Silvia em todos os lugares que eu vou. Eu sou a mesma Silvia. Essencialmente, eu sou a mesma Silvia. Mas o meu comportamento aqui é o comportamento na minha casa é outro, no restaurante é outro.
numa empresa de negócio, numa reunião de negócios é outro, dentro da minha empresa é outro. Ah, mas você tem quantas caras? Não, uma só. Mas eu tenho vários comportamentos que são adequados aos ambientes e às pessoas, principalmente. Muito bom. É isso aí. E algo me diz que a gente vai falar sobre isso no terceiro bloco. Bora. Encerramos aqui então o segundo bloco do GálataCast, podcast da Gálata. Daqui a pouco a gente volta com a Silvia Jacob falando sobre cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado e por que isso dá certo. Até já. Voltamos, terceiro bloco de GálataCast com a empresária e terapeuta Silvia Jacob, falando de gente, quase não dá problema, gente. Agora ela vai falar sobre o método terapêutico que ela aplica, que é a constelação. O que tem a ver com estrela isso, Silvia? Eu lembro de Ursa Maior quando eu ouço falar em constelação. Constelação nada tem a ver com estrelas, bem que algumas pessoas falam, né? Cada estrela tem o seu lugar, então por isso é constelação familiar. Mas na verdade não, a constelação veio da Alemanha e na hora de traduzir lá virou constelação, mas seria composição familiar, né? Onde cada um está dentro desse sistema da família. Nada tem a ver com as estrelas, apesar de parecer lembrar bastante, né? Constelação, estrela. Se for filosofar, faz sentido, né? Se levar as pessoas pelo lado positivo, pensando, né? As constelações, elas são perfeitas, porque elas não saem do lugar. Já as pessoas, elas costumam sair, desobedecendo as ordens da constelação. Eu gosto muito do Raul Seixas, tem uma música que ele fala, todo homem, toda mulher é uma estrela. Então, uma constelação faz sentido você mexer com gente ali. Constelação. Em que consiste esse método, Silvia? Como é que é o trabalho em constelação? A constelação familiar, ele é um método, ele é razoavelmente novo, né? Ele chegou no Brasil aí na década de 70, que foi quando começou lá na Alemanha com Bert Hellinger. As pessoas fazem muita conexão de constelação e Bert Hellinger, porque constelação familiar veio dele mesmo, mas é uma terapia muito mais antiga que a de Bert Hellinger, né? Então ele tem, até na autobiografia dele, tem várias referências, pessoas que inspiraram, como aí a Virginia Satir, uma galera da pesada aí, né, das terapias, e que ele foi estudando para chegar onde ele chegou. A constelação, ela é um método terapêutico, é uma terapia breve, não, que ela é rápida, né? Assim, não tem aquela coisa da psicoterapia. Consteladores não necessariamente são psicólogos, né? Não é uma psicoterapia. Então, é uma terapia onde você vai ali para olhar para alguma questão, seja da sua empresa, seja da sua família. Então, ela é baseada em 3 leis bem básicas, que eu falo que é extremamente simples de explicar, mas bem desafiador vivenciar. Então, a primeira lei, que são as 3 ordens, é o pertencimento. Todas as pessoas têm o direito a pertencer, seja quem for, do seu sistema de origem. A segunda é a ordem, que ela precede o amor, ou seja, cada um, assim como as estrelas, cada um tem um único lugar no sistema. E a terceira lei é a lei do equilíbrio nas trocas. Tudo que você faz para alguém é muito interessante e equilibra a relação você receber algo de volta. E os relacionamentos são baseados nas trocas, e essas trocas devem ser equilibradas. E a terapia consiste em olhar para a pessoa e para as ocorrências na vida da pessoa a partir dessas ordens do amor, né? Pertencimento, ordem e equilíbrio nas trocas. E aí a gente descobre uma série de dinâmicas familiares, empresariais, onde você vê que as pessoas estão excluindo, ferindo aí a primeira lei, estão fora do lugar, fora de ordem, ferindo a segunda lei. E assim a gente vai olhando para essas questões dessa forma. Nessa abordagem, Silvia, a empresa é muito diferente da família ou não? Não muito diferente. Toda empresa é feita por gente, né? E toda pessoa tem uma família. Então, cada família tem a sua dinâmica e tem as suas próprias questões. E isso daí você transfere para a empresa. Quando a gente fala de constelação familiar, a gente está falando de família mesmo. Então, a gente está falando aí de 7 gerações aí atrás. E eu costumo falar que assim como a gente nasce com um DNA
genético, corzinha de olho, cabelo, né, estatura, a gente tem um DNA histórico. O que é esse DNA histórico? Tudo o que aconteceu da nossa família, que foi bem ou mal resolvido, está reverberando nas gerações seguintes, sempre caminhando lá para o final da fila, né? Que no caso, aí no seu caso, são suas filhas, quando você tiver netos, seus netos, e assim vai. E são essas essas histórias, essas dinâmicas que nós tratamos dentro da constelação familiar. Você vê muito repetição de padrão. Já viu aquela coisa, meu pai faz assim, porque meu avô fazia assim? Tem até uma piadinha, eu não sou boa de piada, mas tem uma historinha que contam, que é de alguém que ia assar lá o peru de Natal e cortava o peru ao meio. E um dia, assim, numa geração mais recente, a pessoa foi questionada: por qual motivo você faz isso? Eu não sei, minha mãe me ensinou assim. Aí foi perguntar para a mãe, ela falou: não sei, minha mãe. Aí conversou com a avó, falou: não sei, a nona fazia assim. Aí foram conversar com a nona. Aí a nona falou: não sei porque que essas loucas fazem isso. Eu fazia porque o frango não cabia dentro do forno, meu forno era pequeno. Ou seja, as pessoas vão ali repetindo, né, o padrão, copiando a família, né, o padrão familiar. E isso daí acontece com coisas, uma piadinha, né, mas acontece com coisas sérias, como, por exemplo, vícios, comportamentos, né, mais tensos aí. Então a gente vai repetindo esse padrão e é sobre isso que a gente cuida. Mas tudo pode ser visto dentro de uma constelação familiar. Tudo, absolutamente tudo. Silvia, que efeito esse trabalho causa nas empresas? Falar de efeito, quando a gente fala de constelação, é um pouco desafiador. Mas eu vou te falar o que a constelação pode... como a constelação pode contribuir numa empresa. Acho que essa pergunta seria melhor, né? Porque o que acontece nas empresas que as pessoas procuram a constelação? Exato. Essas empresas elas acabam se equilibrando dentro, sistemicamente falando. Porque como acontece? Assim como na família, quando eu falei lá da segunda lei, né, que é a lei da ordem, cada pessoa ocupa um lugar dentro do sistema. Então, quem é mãe, é mãe. Então, mãe não é amiga de filho, mãe não é colega, não é tia, não é... mãe é mãe, né? Mãe manda, filho obedece, basicamente isso. E não interessa quantos anos tem o filho. A relação de mãe e filho é essa, de pai e filho também. E a gente vê muita distorção nessa relação. Então, você vê muito filho sendo pai ou mãe da própria mãe, do próprio pai. Você vê um irmão mais velho sendo mãe dos outros irmãos. Você vê criança de 4 anos mandando nos pais. Então você vê uma desorganização nas famílias. É muito comum você ver isso em corredor de mercado, você vê isso nas ruas. É tudo bem distorcido na família. E a constelação cuida disso. Não é diferente no sistema organizacional. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Cada um dentro da empresa tem um lugar e tem o seu valor. Ninguém não tem aquela coisa, é melhor ou é pior, é maior ou é menor. Não, cada um tem o seu lugar. E acontece muito dentro da empresa de ter profissional lá dentro ocupando um lugar que não é dele. Então você pega um subgerente fazendo mais que um gerente, ou querendo mandar mais que um gerente, ou mobilizando a equipe para ficar contra aquele gerente. Você pega um líder que não se posiciona como líder, mas ele delega para um liderado fazer esse movimento. Então precisa dar uma ordem para um liderado, ao invés do líder ir lá, ele delega para um outro liderado e vai lá a pessoa fazer um papel que não é dela. Existe uma desonra também dentro lá da primeira lei do pertencimento. A gente fala, quando vai falar de pertencimento, a gente não olha, é lindo, todos têm o direito de pertencer, ok. Mas quase todas, ou melhor, todas as famílias têm pessoas excluídas e nas empresas também. Aquele profissional que foi demitido, que prestou serviço a vida toda e foi demitido, numa desonra total, e ninguém mais fala dele, esquece, é como se morresse. Isso não pode acontecer dentro de uma empresa. Processo sucessório. Você vende uma empresa ou o dono da empresa faleceu e vai passar para o filho vai lá e quer mudar tudo que o pai fez, desrespeitando a ordem. Então, muitos são os movimentos que acontecem dentro da empresa e dentro das famílias que geram o que a gente chama na constelação familiar de emaranhamentos, que nada mais são do que os problemas,
né, os BO da vida aí. Então a gente olha para isso. Então quando você vai olhar para uma família, olhar para uma empresa, o que a gente vai ver? Primeiro, quem são as pessoas que pertencem a essa empresa? Como essa empresa nasceu? Você teve essa ideia? De onde veio o dinheiro? De quem foi a ideia? Quem foi o fundador? Porque às vezes são coisas totalmente diferentes, né? O dinheiro veio de um lugar, a ideia foi roubada de alguém e o fundador é outro. Já é uma empresa que vai começar ruim. Então tem que ter todo um cuidado, né, ao olhar para uma empresa para entender como é que estão os clientes dessa empresa. Então num processo de constelação dentro de uma organização, a gente vai olhar para tudo isso. Né? Qual lugar cada um dentro da empresa está ocupando, se cada um está executando ali a sua função, fazendo o que tem que fazer. Desonra, se trabalha dentro de uma empresa, deve ter visto muito isso. A pessoa trabalha na empresa e fala mal da empresa. Cara, isso é péssimo. Tem um líder e fala mal do líder, isso também é péssimo. Então esses movimentos de desonra geram emaranhamento na sua própria vida e acaba sendo um padrão. Uma pessoa, já viu aquelas pessoas que nunca param em lugar? Estão sempre migrando, né, de uma empresa para outra. Por quê? Porque é aquele padrãozinho de comportamento que vai fazer com que ele seja retirado da empresa aí em curto prazo. Normalmente é bem curto, porque o próprio sistema não suporta isso. E o sistema é algo vivo. Quando a gente está falando de constelação familiar, a gente está falando de campo mórfico, de fenomenologia, a gente está falando de energia. Eu ia perguntar isso, dá para dizer que é uma lei da natureza. Né? Assim, e a gente sabe que lei da natureza não dá para contestar. Se eu soltar a caneta, ela cai. É uma coisa assim, a informação, ela está toda no ar. Então, o que é um sistema de informação quando a gente está falando de um campo mórfico? Todas as informações estão aqui, à disposição. Também tem esse conceito da física quântica. Então, você fala uma coisa aqui, né, a informação chega. É como se a gente vivesse numa grande rede de Wi-Fi, sabe? Um grande Wi-Fi aí no universo. E tudo o que acontece, as coisas se comunicam, o sistema se comunica. Então, se você está dentro de uma empresa e tem um funcionário que ele está lá e ele não está cooperando e ele está falando mal da empresa, você vai sentir isso daí. Aí basta sentir realmente. A constelação traz muito esse conceito do olhar e do sentir. Não é algo racional, é algo para ser visto num outro campo, né? Que é esse campo que a gente chama o campo mórfico genético, que é o campo da informação, onde tudo está ali disponível. Então, o processo da constelação ele é muito rico, seja para a pessoa, para um indivíduo, seja para uma empresa, para uma família inteira que vem para um atendimento. Ele é sempre muito rico, porque ele traz organização. O processo da constelação, o objetivo da constelação é a organização e a conciliação. Legal. E qual que é a dor do empresário que busca esse tratamento, vamos chamar assim? A dor do empresário que busca a constelação familiar, normalmente assim, cara, eu faço tudo. Eu pago as minhas contas, eu sou uma boa pessoa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas a minha empresa não anda. E às vezes a desorganização não está dentro da empresa. Às vezes a desorganização está no dono da empresa, na família do dono da empresa. Você, por exemplo, tem uma família, vou dar um exemplo aqui. Alguém tem uma família onde o pai deu um golpe numa empresa, quebrou uma empresa, roubou uma empresa, e o filho vai resolver lá ter uma empresa depois. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem o dinheiro, mas tem a história, tem a informação daquele golpe anterior, do vô, do pai, enfim. Quando ele monta a empresa, a informação do golpe está aqui nessa empresa, e essa empresa vai sofrer com isso. Então é preciso olhar para o que aconteceu antes e resolver tudo o que veio antes para que daqui para frente você possa fazer diferente. Quando você começa qualquer história, seja um casamento, uma empresa, você tem a sua história anterior, que se junta normalmente com a história anterior de outras pessoas. E tudo isso daí vai para um resultado. E esse resultado é onde é o que a gente olha para trabalhar o que está lá atrás. É a direção, né? O norte. Sensacional, Silvia Jacob. Espero que tenha sido tão divertido para você quanto foi para mim. Foi. E depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo como contratar a Silvia, tá? Se você tá com esses problemas aí. Silvia Jacob, obrigado. E esse foi o GalataCast de hoje. Até a próxima.